Hoje pela manhã, presidente, eu presidi na Comissão de Educação, Esporte e Cultura a audiência pública que tratou da economia criativa, indústria mantida por ideias inovadoras que geram renda e emprego, principalmente usando a cultura como matéria-prima. Ali, por iniciativa do senador Cristóvão Buarque, estiveram presentes especialistas nessa matéria, como o professor Leandro Valiati, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Décio Tavares Coutinho, da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, e Eduardo Saron, representante do Banco Itaú. Bons exemplos de economia criativa do Brasil, o Brasil sempre teve. Geramos empregos e renda com nossas festas tradicionais, como o Carnaval, como Parintins, em meio da Floresta Amazônica, a Festa da Uva, lá de Caxias do Sul, o Natal Luz de Gramado e as animadas festas juninas do Nordeste e a Congada no nosso estado de Goiás. E quanto vale uma boa ideia, uma ideia criativa e inovadora? Um dos exemplos de sucesso na economia criativa pode ser medido pelas recentes vendas da cachaça Ipioca, lá do Ceará, para o grupo Johnny Walker, por R$900 milhões. Ou da churrascaria Fogo de Chão, uma cadeia de restaurantes de churrascarias que leva a cultura gaúcha para os Estados Unidos e que nasceu no meu estado do Rio Grande do Sul, comprada por um fundo americano por R$800 milhões. Para ficar apenas no sul do país, cito Porto Alegre, considerada a segunda cidade mais criativa do Brasil, estando atrás somente da sua São Paulo, senadora Marta Suplicy. Aliás, o programa Brasil Criativo será lançado brevemente no âmbito do Ministério da Cultura, conforme anunciou a secretária Cláudia Leitão. Não tenho dúvida de que o governo acertará o passo se investir maciçamente nessa área, porque abre uma grande oportunidade para a cultura tão rica no nosso país, musical, do folclore e tantas outras iniciativas e manifestações culturais, mas também na nossa rica gastronomia e no nosso rico patrimônio ambiental e histórico. A economia criativa é um setor que cresceu, apesar da crise, 14%, senadora Marta, mesmo em tempos de crise e de desindustrialização. Problema, aliás, que bate à porta das nossas indústrias tradicionais, de manufatura, agricultura e comércio. E o governo tem tentado afastar esse mal com o programa Brasil Maior, dando incentivos fiscais e novas linhas de crédito, como fez recentemente com a indústria automobilística na última semana. Para o economista Robert Solow, falta ao governo um pouco de criatividade neste programa, pois ele se limita a dar ajudas pontuais, mas não cria medidas reais para o desenvolvimento, não estabelece uma política de longo prazo. Eu gostaria de acrescentar aqui a posição, outros equívocos nesse aspecto. O programa de socorro à indústria está deixando de fora o setor agropecuário, essencial para a economia brasileira e que vem, nos últimos meses, sustentando os números positivos da balança comercial e assegurando a estabilidade no abastecimento interno. Os produtores rurais começam também a sentir as consequências da falta de competitividade dos seus produtos no mercado externo. Vender para o mercado de compradores como a China, por exemplo, está difícil, pois na hora de fechar os negócios, os produtos produzidos aqui aparecem com preços altos demais comparados com mercadorias de outros países e nossas empresas, portanto, perdem os contratos. Para ilustrar melhor, trago aqui números dos produtores de frango, carne suína e de leite. A produção de frango, responsável por 400 mil empregos diretos e mais de 4 milhões de empregos indiretos, está ameaçada. Está mais barato produzir frango nos Estados Unidos e na Argentina do que aqui no Brasil. Os produtores de suíno não enfrentam um problema diferente. Eles que empregam diretamente mais de 120 mil pessoas e atingem indiretamente mais de 1.200.000 colaboradores, sofrem com a dificuldade de exportar, principalmente para a Rússia, que aplica e alega problemas de fiscalização sanitária. Sem falar, presidente Marta, nas dificuldades impostas pelo governo argentino, que mantém salvaguardas contra a entrada da carne suína brasileira, gerando prejuízos aos produtores, principalmente do sul do país, mesmo que o embaixador argentino me tenha revelado aqui que esta informação não se confirma. A realidade, senhor embaixador, é outra. Hoje, no Brasil, temos mais de 1.300.000 produtores de leite. Esses empregos, que garantem a vida de mais de 5 milhões de pessoas ligadas à agricultura familiar,
portanto, mais vulnerabilizada ainda, estão ameaçados com o fechamento de mercados. Quase não exportamos mais produtos lácteos. Pelo contrário, o nosso leite ficou tão caro que hoje nós estamos importando do Uruguai 40% dos derivados de leite que nós consumimos aqui no Brasil. E por que tudo isso está acontecendo? O setor agropecuário está perdendo a competitividade pelos mesmos motivos que acontecem na indústria de produtos e manufaturados. Primeiro, o custo para a manutenção da mão de obra teve um aumento de 25% acima da inflação entre os anos de 2005 a 2011. Enquanto isso, nos países concorrentes, o custo dos empregos e colaboradores se manteve estável. Um exemplo, nos últimos 5 anos, os encargos trabalhistas cresceram 40% no Brasil. Nos Estados Unidos, um dos principais concorrentes do nosso país na produção de alimentos, registrou o aumento do custo da mão de obra de apenas 3%. Mas não é apenas isso que tira a competitividade das empresas brasileiras da agropecuária. A segunda grande dor de cabeça dos produtores é o custo da energia elétrica. O peso da conta de luz no balanço final das indústrias ligadas à pecuária é de 10%. E esta conta subiu nos últimos 5 anos mais de 28%. Da conta de luz, passamos para o alto preço do transporte de mercadorias. A falta de modernização das estradas, ferrovias e portos deixa o frete muito caro, o que eleva o preço para exportar esses produtos. Essa é a logística deficitária que retira a competitividade do setor produtivo, especialmente de uma área em que somos protagonistas importantes, que é a produção de alimentos. Nossas estradas, cheias de buracos, danificam caminhões, gastam mais combustíveis, reduzem a velocidade dos veículos e atrasam as entregas. Esses custos, de novo, são repassados para o preço final das mercadorias, que podem encarecer até 25%. Exportar os produtos por um porto brasileiro hoje é um fator para a falta de competitividade. O exportador paga aqui no Brasil 70% mais do que pagaria pelo uso dos portos na Europa, por exemplo. Vejam só. E, mais uma vez, entra a máquina de calcular, acrescentando novos custos para as mercadorias brasileiras. Quando anunciou as medidas do Programa Brasil Maior, o ministro da Fazenda foi claro. O governo quer, com esse programa, ajudar todos os setores da economia brasileira que garantem os empregos no nosso país. Pois esses setores que citei aqui, de produção de frango, de carne suína e de leite, têm pelo menos uma coisa em comum: empregam diretamente milhões de pessoas, milhões de brasileiros, e garantem o sustento de famílias das áreas rurais, região tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Mesmo com essa importância e esse peso sobre o emprego, essa cadeia produtiva parece ter sido esquecida pelo governo federal, ou pelo menos pela área econômica. Os incentivos propostos pelo Plano Brasil Maior não contemplaram, até agora, os produtores de frango, de suínos e de leite. O projeto de lei 330 de 2011, de minha autoria, que tem como relator o senador Assir Gurgás, presidente da nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aguardando a apresentação de emendas, pode ser uma luz no final desse túnel. Esse projeto, que está na agenda legislativa da indústria brasileira, tem como objetivo dar um norte a este setor agropecuário, responsável por milhões de empregos. Trata-se de um marco regulatório para a produção agrícola e pecuária, senhora presidente, que estou encerrando meu pronunciamento, pois estabelece regras muito claras e equilibradas na relação entre produtores rurais e empresas, dando maior segurança jurídica para as duas partes. Um plano criativo que vise o futuro, não apenas medidas pontuais de socorros imediatos. É o que precisa o setor de criação de animais e produção de alimentos: frangos, suínos e leite. Se hoje a agricultura e a pecuária mantêm os resultados da balança comercial brasileira em números azuis, não é por acaso. O governo precisa abrir um canal de interlocução com as entidades representativas dos produtores agropecuários e ouvir esse setor. O Brasil só pode ser maior se valorizar as boas ideias, e tenho certeza, elas também estão no nosso campo, também podem ser encontradas no Brasil rural. As boas ideias de uma economia criativa
que dá o superávit comercial para o nosso país como principal protagonista na produção, na exportação e também na garantia de um mercado externo, de um mercado interno com uma oferta de alimentos que mantenha a estabilidade do preço dos produtos, portanto, garantindo o abastecimento. Muito obrigada, senhora presidente.